E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no consultório do Dr. Glycon para falar um pouquinho mais sobre o nosso tema de saúde e qualidade de vida. Hoje a gente vai abordar particularmente a questão do exercício físico. Exercício físico relacionado com a mortalidade. Vocês já viram a questão da saúde, qualidade de vida, estilo de vida relacionado com a mortalidade. Agora a gente vai pegar a questão do exercício físico relacionado com a mortalidade. Vem comigo. Eu falei para vocês anteriormente que existia uma relação entre estilo de vida, saúde, qualidade de vida, um estilo de vida não legal, morbidade, ou seja, o aparecimento de doenças e mortalidade. Eu vou querer mostrar um gráfico para vocês num estudo bastante importante que foi feito, relacionando essa coisa do sedentarismo, ou seja, da falta de exercício físico com a mortalidade. Vamos lá para o gráfico. Vocês estão vendo ali, ó, nesse gráfico tem um homenzinho ali. Sabe aquele N ali, o que é? É o número de pessoas que participaram do estudo, 7.735 pessoas. Qual a idade dessas pessoas? Logo abaixo do N, de 40 a 59 anos. Eles acompanharam essas pessoas durante 9 anos e meio e observaram que desses homens de 40 a 59 anos, ou dessas pessoas de 40 a 59 anos, durante esses 9,5 anos, 128 pessoas morreram de AVC. O que é AVC? Derrame cerebral, que você já ouviu falar. Acidente vascular cerebral, AVC. E o que eles observaram aí no gráfico? A incidência de AVC a cada 1.000 pessoas por ano. Vocês veem ali no gráfico, que morreram 3 pessoas a cada 1.000 por ano de AVC que eram inativos. Vocês veem que o gráfico vai caindo, os outros gráficos vocês vão vendo um descenso, O que é isso? À medida que o indivíduo se torna mais ativo, vai caindo a incidência de AVCs. Ou seja, o indivíduo levemente ativo, lá, que é o terceiro gráfico, vamos pular para o terceiro gráfico, nós temos uma incidência de 2 só AVCs para cada 1.000 pessoas. Então, você tem 50% de chance maior de morrer por AVC se você for inativo do que se você for um ativo leve. Vamos continuar descendo lá, no moderadamente ativo ou vigoroso. Cai para 1. Ou seja, se você for inativo, você tem 3 vezes mais chances de morrer por AVC do que se você for moderadamente ativo ou vigorosamente ativo. Entenderam? Então, pessoal, quanto mais ativo você for, menor a chance de você morrer por acidente vascular cerebral. Isso é um grande estudo. Ele é de 92, mas ele é um dos estudos mais importantes que nós temos, por isso que eu estou trazendo para vocês, apesar de ser um estudo antigo. Continuando, então, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da atividade física e longevidade ou mortalidade, Vocês já ouviram falar no Cooper, Dr. Cooper, famosão, que inventou essa história aí, de as pessoas começarem a correr. Pois bem, ele tem um grande centro de estudos nos Estados Unidos, que é o Aerobics Center. Claro, ele que começou com essa história toda de aeróbico, Quem já não ouviu falar de fazer aeróbico, Que é aquela caminhada que você faz, aquela corrida que você faz, ou mesmo lá nos anos 80, aquela ginástica aeróbica que estava tão na moda. O que eles descobriram, lá no Aerobics Center? Vamos lá para o gráfico que eu quero mostrar para vocês. Eles estudaram 26.000 pessoas. Olha, é muita gente. Acompanharam essas pessoas durante 8 anos. É muito tempo. E eles olharam, nessas 26.000 pessoas, 824 mortes. Do que essas pessoas morreram, então? Elas morreram de várias coisas, Existe alguma relação entre o que elas morreram e sedentarismo? Sim, olhem lá. Primeiro o gráfico lá. Todas as causas, está escrito ali embaixo.
Vocês veem que o azul é baixa aptidão, o verde mais escuro é moderada e o verde mais clarinho é boa aptidão física, tá? Então vocês veem que o pessoal que tem baixa aptidão física, ou seja, está totalmente descondicionado, tem o dobro ou mais que o dobro de chance de morrer do que as pessoas que têm moderada aptidão física. Vocês veem que de moderada para boa quase não muda. Então, galera, o que isso quer dizer? Que você não precisa se matar. Você precisa sim ser ativo. Vamos voltar lá para a mortalidade do Brasil? Vocês lembram que eu apresentei no CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, do que os brasileiros mais morriam? Lembram? Quem não lembra ou não viu, eu estou lembrando aqui vocês. Os brasileiros mais morrem por doença cardiovascular. Existe uma relação entre doença cardiovascular e sedentarismo ou falta de condicionamento físico? Vamos voltar aqui para o gráfico e a gente já vai ver. Vocês estão vendo ali no segundo gráfico que aparece? Doenças cardiovasculares. O que eles observaram nesse estudo? Que os indivíduos que têm baixa aptidão, tá, morrem 3 vezes mais por doenças cardiovasculares que os indivíduos que têm moderada ou boa aptidão física. Pessoal, vale a pena ou não vale a pena você ser uma pessoa ativa? Eu não estou nem falando de se matar de exercício, de ser um grande atleta. Vocês acabaram de ver ali no gráfico que vale a pena você ser um indivíduo moderadamente ativo. Hoje já tem estudos como esses que eu acabei de mostrar para você, que mostram que não existe uma diferença muito grande em você ser um atleta ou ser um indivíduo moderadamente ativo. Pelo contrário, já tem estudos mostrando que os atletas de alta performance, os atletas olímpicos, por exemplo, eles têm problemas por ser atletas. Então, o saudável é você ser moderadamente ativo. Já estudos mostrando, e quem fala muito bem isso é o American College of Sports Medicine. Ele fala que você tem que fazer atividade física regular 3 vezes na semana e numa intensidade moderada, para você ter 70% de proteção cardiovascular. O que é isso? Se você tinha um risco de 100%, o teu risco cai para 30% de desenvolver uma doença cardiovascular. Só fazendo isso. Olha que bacana. Vamos pegar junto? E aí você me fala, Glycon, mas assim, o meu pai morreu de doença cardiovascular. Meus avós morreram de doença cardiovascular. Minha mãe é hipertensa. Meu pai teve AVC. Enfim, lembra que eu já falei em aula anterior que os riscos biológicos eles podem ser modulados a partir de um estilo de vida mais saudável. Vamos olhar aqui no próximo gráfico e a gente vai ver a prevalência de fatores de risco da doença arterial coronariana. O que é a doença arterial coronariana? A doença arterial coronariana é o infarto agudo do miocárdio, a angina, é aquela que só dá um entupimentozinho na veia, mas o cara não chega a infartar, ele tem dor no peito, ele tem consequências disso, mas você vai lá no doutor, no cardiologista de preferência, e ele vai diagnosticar isso, vai entrar com medicação, ou vai pedir para você fazer aquele famoso cateterismo, né? Que é um aparelho, né? Que vai entrar dentro da sua artéria e vai desentupir a sua artéria de alguma maneira, seja fazendo um balão, seja colocando um stent, que é uma molinha, tá? Que mantém essa veia, essa artéria, melhor falando, aberta, né? Essa coronária aberta. Essa molinha às vezes vem com medicamento que vai liberando ali para fazer com que a gordura não grude na própria molinha, né? Isso é o tratamento da angina. O tratamento do infarto, às vezes, aquela área do coração que já morreu não tem mais jeito, né? Mas é importante tratar aquela artéria que está doente, né? Então, o infarto, a angina, o infarto seria uma consequência mais grave da angina pectoris, tá? Que é o entupimento da artéria coronariana.
tá? Por placas de gordura. Então vamos olhar o que acontece para essas coisas ou essas doenças relacionadas com essa doença arterial coronariana. Vamos ver aqui no gráfico. Vocês veem que pressão alta, ali o primeiro gráfico, é um fator de risco para a doença arterial coronariana. Quem tem pressão alta tem mais chances de ter angina e infarto. Vocês sabem, todo mundo já ouviu falar que o colesterol é um fator de risco para a doença arterial coronariana. Coitado do ovo, né? O ovo já foi o grande vilão da história, hoje ele já foi alforriado, ele já tem liberdade, né? Hoje a gente sabe que o ovo, coitadinho, é um dos alimentos mais saudáveis que existem. E a coitada da gema do ovo não pagou o pato durante muito tempo, né? E não tinha nada a ver. Então hoje as gorduras, elas não têm, a gente já sabe que elas não têm o impacto que se julgava antigamente que elas tinham, né? Muito mais a alimentação não saudável do que a quantidade de gorduras presentes na alimentação. E muito mais os fatores endógenos, os fatores de risco, né, que você tem, os fatores biológicos, vão contribuir. Aí, claro, se você tem fatores de risco, você é uma pessoa que faz colesterol alto, se você é uma pessoa que faz placa de gordura nas artérias, você sim tem que reduzir a sua ingestão de gordura. Mas você tem que mudar a sua alimentação como um todo e tem que ter um estilo de vida mais ativo, que é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Então, colesterol é um fator de risco. O tabagismo, e olha, esse cara aqui mata bastante, nós já vimos lá nos gráficos anteriores, é um outro fator de risco bastante alto. Agora, olha ali um gráfico maior. Quem é? Tchan, 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 tchan. Inatividade, ou seja, sedentarismo, gente. Se vocês olharem, ele mata mais sozinho do que todos os outros fatores somados. E olha que não está aqui nesse gráfico a parte biológica, a hereditariedade. Mas a gente já sabe, tem estudos mostrando que o sedentarismo sozinho, ele mata mais do que hereditariedade, tabagismo, colesterol e pressão alta juntos. Resumo da ópera: sedentarismo é o maior fator de risco para a mortalidade por doenças do coração. Fica atento aí, hein? Se o sedentarismo nós falamos que é o maior fator de risco para doenças cardiovasculares, vamos olhar aqui no gráfico. Vocês veem que de sedentário a pessoa tem 100% de risco de morrer por doenças cardiovasculares. Ou seja, se você é sedentário, provavelmente você vai morrer disso. Quando você passa de sedentário para moderadamente ativo, você tem uma diminuição de 66% do risco de morrer por doenças cardiovasculares. Olha que bacana. E moderadamente para ativo, a gente vê ali no gráfico que não muda muito. Agora, se você for muito ativo, até diminui mais. E aí nós não estamos falando mais aqui no muito ativo das doenças arteriais coronarianas. Nós estamos... Quem é que baixa bem esse risco de morte por doenças cardiovasculares? Aqui quem baixa bem é a diminuição de incidência de acidentes vasculares cerebrais. Por isso que cai bastante aqui, tá? Então, por quê? Porque o grande fator protetor para o derrame é a pressão baixa. E a gente sabe que o indivíduo muito ativo, ele tem uma pressão arterial muito baixa, né? Cronicamente, esses indivíduos desenvolvem uma pressão muito baixa. De ativo para muito ativo, vocês veem que o gráfico ali cai bastante. O que é que faz esse gráfico cair tanto? A diminuição da incidência de derrame, de acidentes vasculares cerebrais. A gente já sabe que o grande fator protetor para acidente vascular cerebral é a pressão baixa. Tanto que se as pessoas que tiveram um derrame, a primeira coisa que o doutor vai fazer lá é te dar um medicamento para você realmente manter a sua pressão muito baixa, né? E então, esses indivíduos que são muito ativos, eles têm cronicamente como consequência desse exercício diário e numa intensidade mais alta, ter a sua pressão baixada. Então, a pressão deles
normal deles é muito baixa. Então, por isso que cai bastante ali. Então, a pressão baixa é um fator protetor para doenças vasculares cerebrais, tá? Por isso que cai a mortalidade como um todo ali no gráfico, como vocês viram, de doenças cardiovasculares, né? Agora, não é mais só doenças coronarianas, mas sim doenças cardiovasculares como um todo. E aí a gente vem aquela pergunta, como é que tá? Gente, eu encaro o sedentarismo como uma doença. Sedentarismo, para mim, é uma doença que é o grande mal na humanidade atualmente. O nosso corpo foi feito para se mexer. A gente foi criado para se mexer moderadamente, não para abusar do nosso corpo, mas para a gente se mexer moderadamente. Nós somos seres que vão à luta por comida, tinha que sair caçar, tinha que sair pescar, tinha que sair coletar frutos, e hoje a gente não faz nada. A comida vem até a gente, né? É só ligar o Disque Pizza e a comida é entregue na nossa porta. A gente não faz mais isso, né? Então tudo vem até nós. Isso é muito ruim, porque nós desenvolvemos essa doença chamada sedentarismo. E as consequências do sedentarismo, né? E aí você pensa, não, mas o sedentarismo está diminuindo, as pessoas estão se tornando mais ativas, as pessoas estão fazendo mais exercícios. Sinto muito, mas não é verdade. Infelizmente, o sedentarismo está aumentando cada vez mais. E tem estudos mostrando aqui no nosso país que eles viram, em 2008, de 41 municípios aqui no Brasil, com mais de 100 mil habitantes, em 7 estados brasileiros, a prevalência do sedentarismo foi de 31,8%. Tá? Quando nós pensamos em indivíduos adultos. Quando nós pensamos em indivíduos idosos, nós temos 58% de sedentarismo. Infelizmente, o indivíduo idoso é justamente aquele que tem maior incidência dessas doenças que a gente vem conversando até agora. E seria quem precisaria mais se mexer, né? Fazer atividade física. E justamente é quem nós temos a maior incidência de sedentarismo. Se nós continuarmos nesse estudo, a maior incidência de sedentarismo foi na região Nordeste, maior incidência, e em homens. Olha só, no dia a dia, os homens são mais inativos do que as mulheres. As mulheres realizam pequenas tarefas domésticas e tal, e os homens não fazem nem isso, né? A baixa renda também foi um risco para sedentarismo. As pessoas de maior renda fazem atividade física mais regular do que aqueles indivíduos que têm mais baixa renda. Tá? Isso foi contado todas as atividades do dia a dia. Se pensa sempre que os indivíduos mais pobres são mais ativos, as profissões são mais ativas. Mas não, a população em geral está ficando mais inativa. Isso vale para a obesidade também, tá, pessoal? O pessoal de baixa renda, infelizmente, aqui no nosso país, está ficando cada vez mais obeso. Outra coisa que é fator de risco para o sedentarismo é a baixa escolaridade. Quanto mais baixa a escolaridade, mais risco o indivíduo tem de ser sedentário, infelizmente. É uma questão de educação. Então a gente está vendo que, inclusive, como toda doença, né, o sedentarismo é uma questão de educação para a saúde. As pessoas serem educadas para uma atividade física mais regular. E é a minha proposta aqui, quando eu resolvi fazer esse canal no YouTube, é contribuir para isso, contribuir para a educação para a saúde, contribuir para a educação para que vocês saiam. Eu vou permitir que vocês fiquem assistindo só agora, tá? Os nossos em torno de 15 minutos aí do vídeo, das nossas aulas. Depois todo mundo tira a bunda do sofazão e vai se mexer, tá bom? É só durante a aula. Então, nós temos que nos tornarmos ativos. A ideia com que eu fiz essas aulas aqui é justamente conscientizá-los sobre isso, trazendo dados concretos para vocês, para que vocês possam modificar o estilo de vida de vocês.